capítulo 15, versículo 8. Ele os atacou sem dó, nem piedade, e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Você já parou para pensar o que é uma caverna? Um lugar escuro e um lugar de solidão. E eu fico pensando quantos de nós hoje andam vivendo, mas vivendo em cavernas, em lugares escuros interiormente e em extrema solidão. Eu mesmo fui uma pessoa que vivi rodeado de tantas outras, mas sempre numa caverna, sozinho, em solidão. E eu fico pensando quais são os motivos que nos levam a viver em cavernas, quais são os motivos que levam a mim e a você nos colocarmos em cavernas. Nós estamos falando sobre Sansão. Esse capítulo do livro de Juízes relata a vida de Sansão. E você sabe, Sansão foi aquele homem que tinha uma força acima da média, o homem que viveu talvez o romance mais badalado da Bíblia, o romance com Dalila. Esse trecho da história de Sansão acontece antes disso. Sansão havia se casado, então ele retorna para sua casa. E quando ele chega em casa, ele procura sua mulher. Então o pai dessa sua mulher, ou seja, o sogro de Sansão, diz a ele: olha, eu entreguei ela ao seu amigo, mas toma aqui a minha filha mais nova. E Sansão, então, com muita ira no seu coração, ele vai então e sabota a plantação dos filisteus. Como resposta, os filisteus vêm então, queimam a esposa de Sansão e o seu sogro. Como contra-resposta é que Sansão realiza essa ação que nós lemos aqui no versículo 8 do capítulo 15 de Juízes. Então ele desce, mata todos aqueles filisteus e depois se isola numa caverna. E eu me pergunto se não é assim comigo, com você em nossas vidas. Eu acho que essa história de Sansão retrata muito bem um pouco da nossa caminhada. Retrata talvez momentos que diversas vezes eu já vivi e certamente você que está aí vendo esse vídeo também já viveu. E talvez seja o momento que você está agora. Veja que Sansão, para chegar até essa caverna ou para se colocar nessa caverna, sofre uma profunda decepção, uma tragédia. Eu fiz uma pergunta no Twitter e no Instagram há alguns dias atrás, e a pergunta era a seguinte: qual é, na sua opinião, o principal motivo das pessoas se isolarem, se colocarem em situações de solidão? E dentre tantas respostas que eu tive, parece que existe um consenso entre decepção, falta de amor e frustração consigo mesmo. Você já parou para pensar se não foram essas coisas mesmo que Sansão não sentia? Um homem tão forte, talvez o mais forte da sua época, vendo a sua esposa e o seu sogro morrer daquela maneira e nada pôde fazer. Talvez ele tenha sentido uma profunda frustração, apesar de toda a arrogância que Sansão carregava consigo mesmo. Veja que atrocidade cometeram com Sansão e que atrocidade Sansão também cometia com as outras pessoas. Talvez você tenha acabado de passar ou esteja passando por uma grande decepção. Talvez você esteja passando por alguma situação na sua vida onde você esteja frustrado com você mesmo. E por isso você se isola e você se coloca dentro de uma caverna. Essa palavra hoje é direcionada a você que se encontra dentro dessa caverna. Seja por conta de uma decepção, seja por conta de uma frustração com você mesmo, seja por conta da falta de amor de uma situação em que você está envolvido. E é importante a gente perceber que na caverna, um único sentimento, a única sensação que provém da caverna é a solidão. Eu preciso te dizer que esse lugar, se porventura você estiver nesse lugar só existe solidão. Veja, não existe maneiras de reverter a situação decepcionante ou a frustração consigo mesmo de dentro da caverna, porque lá só existe solidão, tristeza. Mas a vida de Sansão também entrega para a gente uma outra grande verdade.
Veja que coisa interessante, Sansão era extremamente forte e nós vemos pela palavra que quem dava essa força sobrenatural para Sansão era o próprio Deus. Mas vemos Sansão acabando numa caverna e no final da sua vida esmagado pelo próprio templo que ele destrói com as suas próprias mãos. Eu entendo que certamente Sansão tinha forças sobrenaturais físicas, mas o que Sansão não tinha era força moral, força espiritual e força emocional. E em última análise, a caverna é o lugar dos fortes mais fracos. Você entende? Não era a força física de Sansão que o colocaria em uma situação de felicidade, mas sim a força espiritual, a força moral e a força emocional necessárias em nossas vidas para que, em vez de procurarmos a caverna, procuremos a luz do dia. Lá em João capítulo 11, versículo 9, Jesus diz, naquele episódio de Lázaro, Jesus diz, olha, o dia tem 12 horas. É bom que você ande ao dia, porque se você andar na noite, existe um perigo de você tropeçar. Sabe, meus irmãos, é difícil permanecer no dia, é difícil permanecer andando no dia e não ir para a caverna simplesmente porque a força moral, espiritual e emocional que precisamos não é fácil mesmo de alcançar. Mas o Salmo 50, o versículo 23, entrega para a gente uma pérola e diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Veja, essa palavra fala de sacrifício. E talvez seja difícil para nós entendermos o que significa sacrifício. Mas de maneira bem sucinta eu posso entender que nós precisamos sacrificar a nossa autossuficiência. Você entende? Colocar no altar e sacrificar a nossa autossuficiência. E oferecer a Deus um coração grato, porque é um coração que depende de Deus. Nessa vida existem motivos fortes, existem motivos sérios que nos levam às cavernas. E existe muita chance de eu e você sermos um homem da caverna. Mas somente se eu e você formos também homens e mulheres que sacrificam a autossuficiência e que oferecem a Deus um coração grato, um coração dependente dEle. É só dessa maneira que as decepções que sofremos, a falta de amor em que vivemos, as frustrações conosco mesmo, não vão nos atingir. E se a gente entendesse esse versículo 23 do Salmo 50 como uma oportunidade de nós sacrificarmos a nossa autossuficiência e oferecermos a Deus um coração grato, um coração dependente. Nós sacrificamos as nossas forças físicas e oferecemos a Deus a dependência para que cresça em nós a força moral, espiritual e emocional que precisamos. Você entende a diferença? Você entende essa troca? Certamente nessa vida vão aparecer muitos motivos, muitas decepções, muitos eventos e situações onde você se sentirá frustrado consigo mesmo, situações onde a falta de amor vai te cercar e a caverna se mostrará bem à sua frente. Mas eu e você somos convidados a sacrificarmos a nossa autossuficiência, dependemos somente de Deus. Porque quando a nossa dependência está totalmente em Deus, a caverna não é mais uma opção. Você entende isso? A caverna é o lugar para os fortes mais fracos que existem. Mas o caminho à luz do dia é o lugar para os fracos mais fortes que existem. E a esses, aos fracos mais fortes, é apontada a saída da caverna. Hoje é o dia de sair da caverna. Dê o primeiro passo em direção à luz. Deus te abençoe.